Como eu ia falando, né, eu fiz no sumário aí, coloquei basicamente na sequência que aparece no roteiro de experimento. Né? Tem uma introdução sobre as teorias envolvendo ponto de fusão, depois a gente fala sobre misturas eutéticas e determinação do ponto de fusão em aparelhos elétricos. E aí a gente tem lá alguns aparelhos elétricos que podem ser utilizados também em laboratório, né? Depois a gente vem para a parte experimental, né? Primeiro a gente vai ter o preparo do tubo capilar que a gente vai usar, o preparo da amostra. Depois a gente pega essa amostra, vai introduzir ela no tubo capilar e para determinar o ponto de fusão. Aí depois tem uma observação durante o roteiro que ele diz o seguinte, que a gente pode utilizar, fazer esse experimento também num becker, utilizando um becker ao invés do tubo Thiele, ou até mesmo um tubo de ensaio. E aí eu vou ter uma explicação sobre isso. E aí, após essa observação, a gente vai continuar falando sobre o tubo Thiele, tubo Thiele, tubo Thiele, e no final temos a tabela, né, que é onde nós colocaremos os dados que a gente vai colher durante a prática. Depois tem a determinação do ponto de fusão misto, exercícios e o fluxograma no final. O objetivo é estudar os princípios básicos da teoria do ponto de fusão, conhecer a aparelhagem necessária para determinar o ponto de fusão, utilizar a medida de ponto de fusão para a caracterização e avaliação da pureza de substâncias orgânicas e utilizar a técnica do ponto de fusão misto para a comprovação da identidade de uma substância desconhecida. Ponto de fusão, né, que é a temperatura na qual a fase sólida e líquida coexistem em equilíbrio sob a pressão de uma atmosfera. Aí, durante o processo de fusão, né, a temperatura permanece constante enquanto a substância passa toda do estado sólido para o estado líquido. E, geralmente, a gente encontra uma faixa de temperatura, né, em que isso acontece, em que o processo todo acontece, que é o início da fusão, que é quando a gente tem a primeira gota de líquido sendo formada, e o final da fusão, que é quando a gente vai ter toda a substância transformando-se em líquido ali no processo. Eu falo uma faixa de temperatura, né, que é constante, mas é aceitável, né, que exista uma variação entre 0,5 a 1 grau Celsius. Né, essa técnica que a gente vai usar, ela pode ser utilizada também para identificar e até mesmo avaliar a pureza de uma substância, que é o que a gente vai fazer. A gente pode encontrar algumas substâncias que a faixa de variação de temperatura seja maiores que 2 graus Celsius, né? E aí a gente pode identificar que ela não está pura no processo. Pode existir algum concomitante ali, alguma outra substância que interfira nessa medida. A gente pode ter também um caso em que as misturas sejam misturas eutéticas. São misturas, né, de substâncias que, em determinadas proporções, elas fundem a uma temperatura constante. Eu vou ter mistura de duas substâncias e elas fundem a uma temperatura constante. Eu tenho dois exemplos aí. A soda, né, que é formada por estanho e chumbo. O estanho ele tem ponto de fusão 232 graus Celsius e o chumbo 327. Mas o ponto de fusão da soda é de 183 graus Celsius. Então eu tenho uma mistura eutética aí e a gente chama até de tipo eutético de mínimo. Veja que a gente tem lá duas temperaturas relativamente elevadas comparado ao ponto de fusão da soda. Né? Eu tenho 232, 327, mas o ponto de fusão dessa mistura de estanho e chumbo 183 graus Celsius. E também tem o bronze. O bronze é a mistura de cobre, que funde a 1085 graus Celsius, e estanho a 232 graus Celsius. Né? Essa mistura, o bronze, ela pode estar misturado com outras substâncias, pode ter outras variantes aí no meio. Aí. E isso pode elevar a temperatura do bronze entre 900 e 1000 graus Celsius. Então eu tenho cobre, estanho e outros componentes. Né? A depender desses outros componentes, a gente pode ter essa variação aí. Existem alguns aparelhos que a gente pode utilizar em laboratório, alguns digitais analógicos, que a gente pode fazer a medida do ponto de fusão de algumas. E aí no roteiro a gente tem três aparelhos típicos, né? Eu tenho esse aparelho aí, eu procurei o nome dos aparelhos, eu não achei nome de aparelho, eu achei código, né? MQ317 alguma coisa, só, eu não sei se é número de... É um fabricante que coloca o número assim na base do aparelho, mas eu não achei o nome específico para cada um dos aparelhos. E para esse primeiro aparelho aqui, né, a gente pode determinar o ponto de fusão simultâneo de até 3 amostras, através de um sistema de aquecimento a seco. As amostras são colocadas nos capilares de vidro e introduzidas nesse dispositivo de aquecimento. Né? A gente ajusta a temperatura de aquecimento, né? Desejável é 3 graus por minuto, e aí a gente observa o início da fusão com o auxílio da lupa e anota as temperaturas de início e de final, do início e do final da fusão. Esse aparelho 2 a gente pode determinar o ponto de fusão de uma amostra por vez. Aí a gente tem a amostra, né, uma pequena quantidade na ponta da espátula, que é colocada entre as lâminas e introduzida na placa de aquecimento desse aparelho aí. A gente ajusta esse aquecimento, né, também desejável que seja 3 graus por minuto, e aí a gente observa o início da fusão
com o auxílio da lupa e anota as temperaturas também de início. Esse terceiro aparelho também, assim como o primeiro, terceiro aparelho, assim como o primeiro, a gente determina até simultaneamente o ponto de fusão de 3 amostras, né? Aquecimento a seco também. Aí essas amostras a gente coloca nos capilares de vidros, né? Não em lupa, aí a gente tem capilares de vidro e são introduzidos no dispositivo de aquecimento. A gente ajusta mais uma vez a taxa de aquecimento, 3 graus por minuto, e aí a gente observa mais uma vez início e final da fusão. E aí agora a gente vai para a parte experimental, né? A gente primeiro tem o tubo capilar, e aí a gente tem a amostra, que a gente tem que colocar ela num relógio de vidro e pulverizar, né, com a pinça, com a espátula, e assim vai. Primeiro, preparação do capilar. A gente vai, com o auxílio de uma chama, a gente aquece as extremidades do tubo e realiza um movimento de rotação até que vai aparecer um nódulo. Esse nódulo significa que o capilar está fechado. Feito isso, aí a gente vai preparar a amostra. Aí a gente tem um vidro de relógio, né? A gente tem uma pequena quantidade de amostra seca e em seguida a gente vai pulverizar ela, né? Com o auxílio da tampa de vidro ou uma espátula. A gente vai pulverizar a amostra e depois disso, a gente vai introduzir a amostra no capilar. A gente pressiona a extremidade aberta do capilar, já que a gente vai fechar uma extremidade dele, a gente pressiona a extremidade aberta do capilar sobre a amostra, com a extremidade fechada voltada para baixo. A gente solta o capilar dentro de um tubo de vidro de aproximadamente 50 centímetros, apoiado verticalmente sobre a bancada. Então a gente vai colocar a amostra no capilar, vai pressionar sobre a bancada, né? E a gente vai repetir isso até que o capilar atinja aproximadamente de 3 a 5 milímetros dentro do capilar, até que a quantidade de amostra ali dentro seja de 3 a 5 milímetros. Introduzido a amostra no capilar, né, a gente vai prosseguir no experimento. A gente vai introduzir um termômetro a uma rolha de borracha perfeita. Eu coloquei essa imagem aí, só que em cima não dá para ver, né? Tem uma rolha de borracha que procurei e não achei mais uma completa. Isso aí é um anel de borracha também. A gente vai introduzir o termômetro em uma rolha de borracha, né? Perfurada e proteger as mãos. A gente tem que proteger as mãos, deixar livre a maior parte da escala do termômetro e em seguida prender o tubo capilar ao termômetro com auxílio de um anel de borracha, que é esse anel que está aí. A gente prende o tubo capilar, aquele que a gente preparou lá com a amostra, a esse termômetro com auxílio desse anel de borracha, né? E isso tem que ficar à altura do bulbo de mercúrio lá embaixo, certo? Esse tubo aqui embaixo é o tubo Thiele, tubo Thiele. Veja que ali em cima eu tenho a rolha furada, o termômetro introduzido sobre essa rolha. Aqui dentro do tubo Thiele eu já tenho a amostra que está dentro do tubo capilar e o elástico, né? Está juntando o termômetro ao tubo capilar. Dentro desse tubo Thiele aí eu tenho glicerina, vaselina líquida. Nesse caso, a gente vai enchendo, no nosso caso é vaselina líquida ou Silenol. A gente vai utilizar aí dentro aí, certo? E a gente tem que ter cuidado nesse momento aí para a gente não pegar outra extremidade do capilar e colocar sobre a vaselina. Veja que ela tem que ficar ali em cima na altura, mais ou menos onde está o nome amostra, né? O bulbo de mercúrio, ele fica abaixo, né? Ele fica bem abaixo aí desse coisa aí. A gente tem que ter cuidado só para que a gente não curva o capilar lá em cima lá e mergulhe tudo aí dentro do líquido que a gente tem aí. Aí eu tenho casos, né, que a gente pode fazer isso utilizando um becker. Aí no meio, na figura B, eu tenho ali em cima o termômetro, o tubo capilar, né, dentro de um tubo de vidro, e aí a gente coloca isso num becker, e aí a gente, contendo vaselina líquida também, ou Silenol, e aí a gente utiliza um bastão de vidro, né, para manter uniforme a temperatura aí dentro. No caso do becker, ou nessa figura C aí, utilizando um tubo de ensaio, a gente vai na figura A, que é o que a gente está desde o início, é o caso que a gente vai aquecer. A gente vai aquecer esse tubo Thiele, que já está ali com a amostra presa ao termômetro, com a rolha lá em cima, e aí a gente vai aquecer nessa posição aí, que está aí mesmo. A gente introduz o tubo Thiele, introduz o termômetro ali dentro, né? Do jeito que está com a amostra. O reservatório vai ficar abaixo da turbulência lateral. A gente tem que tomar cuidado para não mergulhar a outra extremidade aberta do capilar, né? E nem a anilha de borracha que está prendendo ali, capilar o termômetro, né? Perfeito. A gente vai aquecer por 10 graus Celsius por minuto, colocando o bico de Bunsen ou lamparina, que a gente for usar, sobre o ângulo da turbulência lateral, né? Quando a gente aquece exatamente nessa posição que está aí, a gente permite a formação de corrente de convecções aí, nesse caso, né, do fluido. E aí isso a gente mantém a temperatura uniforme em todo esse fluido aí. Então a gente aquece exatamente nesse ponto. Pode voltar. Feito isso, né, aquecer 10 graus a cada minuto, nessa posição a gente vai tomar as temperaturas de início e de final da fusão. Suspender o aquecimento. Feito isso, a gente suspende o aquecimento e deixa a temperatura do banho descer cerca de 20 graus abaixo do que foi determinado.
A gente então vai determinar uma temperatura aí, e a gente vai pegar o início da fusão, o final da fusão, que é quando a primeira gota de líquido é formada, e o final é quando a gente já tem todo o sólido convertido em líquido, né? E aí, feito isso, a gente suspende o aquecimento, deixa isso descer a cerca de 20 minutos, e aí a gente retira o capilar lá de dentro. E aí, chegou nessa parte, eu vi que a gente vai fazer isso 2 vezes. A gente agora vai retirar o capilar, e aí colocar o segundo capilar, e aquecer lentamente a amostra. 20 graus Celsius por minuto também. Sim, o outro foi 3 graus Celsius por minuto, exato. São... 20 você já pensei que passou do estava ponto de cortado aí. fusão. 2 graus Celsius por minuto, né? E cerca de 10 graus Celsius abaixo do ponto de fusão determinado no ensaio anterior, certo? A gente vai chegar lá, vai encontrar um ponto de fusão, depois a gente vai resfriar isso, e aí quando a gente retirar o capilar e colocar esse segundo, a gente aquece 2 graus Celsius por minuto, e a gente vai deixar cerca de 10 graus Celsius abaixo do que a gente achou no experimento anterior. Mais uma vez, a gente vai diminuir a intensidade do aquecimento, de modo que a temperatura suba muito lentamente, cerca de 1 grau Celsius por minuto. Mais uma vez, a gente toma as temperaturas de início e de final da fusão e a gente retira o capilar. Eu coloquei aí que esse experimento, né, como eu disse anteriormente ali, o experimento ele pode ser feito usando o Becker, no lugar do tubo Cheller, certo? E aí, nesse caso, a gente vai usar um bastão de vidro enquanto está aquecendo sobre uma chapa de aquecimento, não esqueci. A gente não deixa 10 graus abaixo, não. A primeira é mais grotesca, né? Porque a gente não sabe o ponto de fusão da amostra, da substância, então a gente vai... Aí quando a gente determinou, ela fica lá em volta de 20 graus Celsius, por exemplo. Então quando chegar, você vai aquece. Quando chegar a 10, aí você vai mais delicado, entendeu? Para você ser mais preciso. Não é que você deixe a amostra lá com menos 10. Quando chegar em menos 10, você vai mais com delicadeza, entendeu? Para você conseguir com mais precisão o valor do ponto de fusão e do ponto de fusão. Então o outro a gente aqueceu, e aí esse daí, nesse caso, a gente vai deixar ela aquecer cerca de 2 graus por minuto, né? E aí quando chegar em 10 graus abaixo do ponto de fusão, a gente vai diminuir, e aí a gente vai aquecer 1 grau Celsius por minuto até... Não é isso? Isso, a primeira é mais grotesca, você vai mais rápido, assim, é que nem uma titulação, entendeu? Que você faz tchá na segunda vez, e quando você tá mais perto do ponto de viragem, você vai gota a gota, entendeu? Poderia fazer isso utilizando o aparelho, o tubo de Celli ou o Becker. E aí a gente anota esses resultados. A gente vai comparar os valores registrados na tabela com os pontos de fusão de vários possíveis componentes e selecionar ali no meio, né, qual deles ou quais serão os mais apropriados para a amostra desconhecida. E aí a gente vai identificar essa amostra. Depois a gente consulta na literatura, né, o valor das constantes e características físicas desse composto. Existem outras características, cor, aspecto, forma cristalina, e aí... feito isso, consultado a literatura, comparando aqueles valores que a gente obteve com possíveis substâncias, né? A gente vai determinar o ponto de fusão misto, né? Para identificar definitivamente a substância desconhecida, determinar o ponto de fusão com as amostras fornecidas. Que aí a gente vai ter uma amostra desconhecida, vai ter a desconhecida mais uma substância 1 e a amostra desconhecida mais uma substância 2. E aí a gente vai comparar e determinar a identidade dessa amostra desconhecida. Aí a gente tem os exercícios, né, sobre ponto de fusão, né? Preparar o tubo capilar. Depois a gente vai preparar a amostra. Eu não vi ali quantidade de amostra. A gente tem que ter cerca de 3 a 5 centímetros de amostra dentro do tubo capilar, mas não tem assim, não quantidade exata. Introduzir a amostra no tubo capilar, né? Depois que a gente introduz a amostra no tubo capilar, a gente vai introduzir o termômetro a uma rolha de borracha, né? Depois a gente prende o tubo capilar e esse termômetro. A gente vai pegar o termômetro com o tubo capilar e aí vai introduzir lá prender o tubo capilar no termômetro. Depois a gente fixa isso tudo a uma arte metálica, né? A gente vai ter que usar e introduzir esse termômetro dentro do tubo Celli. Depois que a gente introduz esse termômetro no tubo Celli, a gente vai ter aquele processo de aquecimento e que a gente vai observar essa primeira gota formada e todo o processo, todo o sólido virando líquido, que a gente vai ter o início e o final da fusão, certo? A gente tomando essas temperaturas de início e de fim, a gente retira o capilar, coloca o outro capilar, que a gente vai ter aquele segundo processo de aquecer. A gente vai aquecer lentamente a amostra, 2 graus Celsius por minuto, né? Cerca de 10 minutos a partir do ponto de fusão, e depois a gente vai diminuir essa intensidade de modo que a temperatura suba lentamente 1 grau Celsius por minuto. A gente vai fazer o processo, então, 2 vezes. As referências, que foi o que eu usei, que é o manual de laboratório e só.